Diz aí. Você pergunta, o Panzi responde. Olha o Diz Aí chegando aqui no seu YouTube, no @Itatiaia Esporte, chegando mais atrasado do que o transporte público de Belo Horizonte. Mas nós chegamos. E bora ao que interessa, né? Vamos às perguntas que chegaram na caixinha de perguntas lá no Instagram e eu sempre voltando aqui no YouTube para responder. Então bora responder. Primeira perguntinha do Diego Andrade 1688. Ih, uma perguntinha simples de responder, viu? Já começamos falando de clássico. Quem é o favorito para ganhar o Campeonato Mineiro? Já temos a final, Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro com a vantagem. Ô Diego, se você me perguntasse isso antes do início do Campeonato Estadual, eu diria que o favorito era o Atlético e colocaria ali um favoritismo de 70% para o Galo na conquista do campeonato. Aí começou o campeonato, né? Veio a primeira fase, o Atlético começa perdendo o campeonato. De 10 jogos até então só ganhou 5. O Atlético dos clássicos só ganhou 1 e jogou 2 vezes com o América. Aliás, jogou 3 vezes com o América, né? Jogou 1 vez com o Cruzeiro, são 4 clássicos e apenas 1 vitória do Galo no Campeonato Estadual. Então esse favoritismo, ele diminuiu. Eu ainda acho que mesmo o Galo estando na final com o Cruzeiro e o Cruzeiro tendo a vantagem, eu ainda coloco um favoritismo para o Atlético. Mas aquele favoritismo lá de antes do campeonato, que era de 70%, olha, ele caiu. Mas caiu muito. E tem outro porém, né? O Atlético que vai fazer a final, ele é um grande ponto de interrogação, né? Qual o Atlético vai entrar em campo? Porque o Galo não tem treinador. Pelo menos, estou gravando o Diz Aí, nesta sexta-feira, dia 22. Tá para acertar com um novo técnico, mas ainda não tem. Quem vai comandar o Atlético na primeira partida da final no próximo final de semana? O novo treinador? O Lucas Gonçalves, o auxiliar técnico? Então fica essa dúvida. Como que vai ser o Atlético que vai enfrentar o Cruzeiro no jogo da Arena MRV? É difícil, cara, é difícil responder essa pergunta, mas, como eu disse, ainda há um favoritismo para o Galo, mas que diminuiu muito. Vou colocar aí um favoritismo de 55% para o Atlético contra 45% do Cruzeiro. Fiz a conta certa? 55%? Tá certo. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! 55-45. Tá vendo que diminuiu bem, né? E o Cruzeiro tem a vantagem. Por que eu diminuí tanto o favoritismo? Pelo futebol que o Atlético não tem apresentado, pela primeira fase do Campeonato Mineiro, em que o Atlético foi a 4ª campanha. Mas eu entendo o Galo como favorito ainda, pela qualidade do elenco, pelos jogadores, pela quantidade de jogadores decisivos que tem em mãos, independentemente de quem seja o treinador, se o novo técnico ou o Lucas Gonçalves. Então ainda há um favoritismo que pesa para o Atlético. Mais uma perguntinha chegando por aqui do Gustavim _87. Alô, Gustavinho, obrigado pela pergunta. Panzi, características do próximo técnico do Atlético de acordo com o elenco? Ô, Gustavinho, é difícil falar do próximo técnico, sendo que o Atlético não anunciou ainda o treinador. Repito, estou gravando dia 22 de março, sexta-feira à noite. Mas o nome falado até aqui é de Gabriel Milito, ex-treinador do Argentino Júnior, com passagem pelo Independente também, ex-zagueiro do Barcelona, ex-zagueiro argentino, e que tem um modelo de jogo muito específico. Até comentei durante a semana, nos programas, na programação da Rádio Itatiaia, ele tem uma forma de jogar que é semelhante à do Larcamón, do Cruzeiro. Não à toa, o Cruzeiro foi atrás também do Gabriel Milito antes de falar no Larcamón. Pela ideia de jogo, pelo modelo de jogo. É um treinador que gosta de fazer uma saída com 3 jogadores, que gosta de fazer uma saída com toques curtos, sem chutão, desde o goleiro, que usa muito o goleiro nesse trabalho com os zagueiros, com o primeiro volante, com os laterais, que gosta de jogar com alas, sejam 2 alas, ou um ala e um ponta, ou meia do outro lado, gosta de jogar com pelo menos 2 meias, um centroavante. Então, quando você me pergunta característica, eu acho que o elenco do Atlético tem hoje se encaixa bem no que o Milito pensa de futebol. Por exemplo, vamos lá, ele gosta de fazer uma saída com 3 jogadores, pode usar 2 zagueiros e o Mariano, ou pode usar 3 zagueiros de origem, Lemos, Gemerson ou Rabelo e Fux. Ou então ele pode usar Lemos, Fux ou Gemerson, Rabelo e Mariano, fazendo essa saída de 3. Ele gosta de dar amplitude. O que é isso? Abrir, o jogador correr bem próximo às linhas laterais. Pode fazer isso com 2 alas, com Arana e Saravia, por exemplo, ou com um ala e um ponta, Arana e Alisson, Arana e Bernard, quando o Bernard chegar, ou com meia, Arana e Scarpa,
pode acontecer, ele gosta de jogar com volantes. Pode ser que ele tenha o Batalha como um primeiro volante, e eu aposto muito no Batalha, porque o Argentino Júnior do Milito eventualmente defendia com 5, né? Uma linha de 5, um 5-4-1, um 5-3-2, e quem baixava entre os zagueiros, ou entre um zagueiro e um lateral, era o primeiro volante. E o Batalha pode fazer isso, tem essa característica. Vamos lá, ele pode jogar com Zaratio, ele pode jogar com Rubens também, porque ele tem, entre o seu estilo, né, o seu modelo de jogo, uma equipe intensa que, na marcação, na saída do adversário, gosta de uma marcação mais alta, com muita intensidade. Tem jogadores nesse elenco que entregam isso. Zaratio entrega isso, Rubens entrega isso, Scarpa entrega isso. Scarpa, sim, o Scarpa também entrega muito isso. Paulinho e Hulk vão ter que entregar mais. Então, existe essa característica. Ele gosta de um centroavante, mas o Atlético tem o Hulk. Imagino que o Hulk seja, ou vá ser, esse centroavante do Gabriel Milito. Pode ser que o Vargas ganhe novas chances ou mais oportunidades com o Milito. Sempre que chega um treinador novo, as esperanças de jogadores que vinham sendo pouco utilizados se renovam. Imagino que vai utilizar muitos jogadores jovens, porque foi assim no Argentino Júnior, tem essa característica, e eu não duvido que o Atlético tenha apresentado isso para o Milito ou para o próximo treinador, trabalhar com jogadores jovens, jogadores da base, que, claro, tenham condição, tenham qualidade, e o Atlético tem neles o Alisson, tem o Rubens, tem o Cadu, tem o próprio Isaac, que foi menos utilizado que os outros, mas principalmente Rubens e Alisson, e quem sabe dar mais oportunidades ao garoto Cadu, que é um meio atacante muito promissor também. Então, falando especificamente do Milito, que foi o nome mais falado, né? Não sei se quando estiver no ar, o diz aí, o Atlético já vai ter anunciado o Milito ou desistido do Milito, mas eu espero que pelo menos se o Atlético não contratar o Milito, o outro nome seja um perfil próximo, né? Que o Atlético não esteja no mercado contratando nomes, e sim um modelo específico de jogo. E o modelo do Milito é esse, saída com 3 jogadores, um 3+2, às vezes 3 jogadores na saída de bola, 4, uma linha de 4 à frente, um jogador entre essa linha de 4 e os 2 atacantes. É um modelo de jogo muito diferente daquele modelo utilizado pelo Filipão, mas que se aproxima um pouco mais do modelo do Kudê. Então os jogadores do elenco do Atlético já estão acostumados com essa ideia mais moderna de futebol. Eu tenho uma opinião formada. Independentemente do momento que esse novo treinador chegar, se for na segunda-feira, na terça-feira, eu acho que para o primeiro jogo da final, o técnico do Atlético deveria ser o Lucas Gonçalves, que é muito capacitado, é muito bom, é um auxiliar fixo, conhece como poucos o elenco do Atlético, e esteve nessa entre-safra dos últimos técnicos do Atlético, né? É um cara de ideias muito boas, de ideias modernas, muito trabalhador, muito inteligente, tem essa bagagem que ele vai adquirindo com esses técnicos que passam pelo Atlético, isso é muito importante. Ele vai tendo modelos diferentes para trabalhar, para colocar no seu currículo, para trazer para a sua ideia de jogo, para a sua bagagem, a convivência do dia a dia. E é filho de ex-técnico, né, do Otacílio Gonçalves, que inclusive foi técnico do Atlético na década de 90, se eu não estiver enganado. E eu vejo no Lucas Gonçalves um cara muito capacitado, muito inteligente, e que daria conta do recado sim de trabalhar essas 2 semanas e montar um Atlético para o primeiro jogo da final contra o Cruzeiro. E depois, claro, o novo treinador tendo uma semana inteira para trabalhar e para já se adaptar e conhecer um novo elenco, conhecer o adversário, o Cruzeiro, conhecer os adversários ou os adversários da fase de grupos da Copa Libertadores. Então é um processo, mas tem que ser feito com muita calma. Vladimira Duarte, nome diferente, Vladimira Duarte. Panzi, por que vocês gostam de derrubar técnico no futebol mineiro? A gente gosta de derrubar técnico? Eu não gosto de derrubar técnico, tá? E, aliás, eu sou contra essas trocas constantes, bruscas de treinadores. Eu gosto muito de tratar o futebol como um esporte coletivo. Eu gosto muito de estudar a característica de treinador. Acabei de falar na resposta anterior, né, que o modelo do próximo treinador muito provavelmente vai ser diferente do anterior, do Filipão. Isso demanda tempo. O futebol, tem uma frase minha, o futebol da vida real não é futebol de PlayStation, de Xbox, não é videogame. Você vai lá, muda uma tática, aperta Start e o time da telinha já joga perfeitamente. O futebol da vida real não é assim. Quando você troca o comando técnico, se você busca um perfil muito diferente, com ideias
de jogo diferentes, com modelo de jogo diferente. Isso demanda tempo, isso demanda trabalho dia a dia. E o que a gente menos tem no futebol brasileiro é dia para treinar, é dia de trabalho. E o próximo técnico do Atlético, especificamente, falando do próximo técnico do Galo, ele não vai ter esse tempo para trabalhar, porque ele já chega no momento em que há a sequência de jogos, de final de Mineiro, início de Libertadores, início de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. O que ele menos vai ter é tempo para trabalhar no dia a dia. Provavelmente de um jogo para outro ele vai ter uma sessão de treino, se muito. Vai ter que trabalhar muito com vídeo, conversa, enfim, isso atrapalha demais. E nós temos a responsabilidade de entender isso. Nós, quando eu falo, comentaristas, quem vive do futebol, quem vive de estudar futebol. O Atlético tem feito trocas constantes. Quando sai o Kudê, por exemplo, eu acho que ele vivia o melhor momento à frente do Atlético. E não foi porque o Atlético quis. O Kudê, por uma segunda vez, ele chutou o balde. As informações foram que ele despediu da turma no vestiário, disse que não voltaria de Buenos Aires, um negócio maluco. E aí o clube já havia tido um problema numa vez e acabou tendo problema da segunda vez com o Kudê. Ou seja, não foi culpa da imprensa. Minha, pelo contrário. Eu acho que o Atlético estava evoluindo muito com o Kudê. E lamentei muito a saída do argentino naquele momento. Depois o Filipão. O Filipão chega, vive um período sem vitórias. Depois emenda uma sequência espetacular. Vira o melhor time do retorno, a melhor defesa do campeonato, artilheiro da competição. E inicia uma temporada em 2024 o oposto. Com péssimas atuações, um time que não evoluía, pelo contrário. Parecia que a cada jogo o Atlético tinha ainda mais problemas com o mesmo técnico, né, da temporada anterior. Então também não fomos nós quem derrubamos o Filipão. O próprio torcedor estava insatisfeito e a relação Filipão-torcida ela estava muito conturbada, né? Já não tinha mais clima no estádio. Parecia que em determinado momento que a torcida que estava na Arena MRV estava contra o técnico do Atlético. Então tem hora que o clima, torcida, técnico, ele vai ficando insustentável. E eu acredito que a saída do Filipão tenha ido muito nesse sentido. Vou falar do Cruzeiro, por exemplo. Eu fui totalmente contra a saída do Pepa naquela ocasião. Mas haviam problemas internos que não chegam até a imprensa, não chegam até o torcedor. Mas que o clube tem que tomar decisões. E naquele momento o Cruzeiro tomou a decisão de mandar o Pepa embora. Eu acho que foi um erro. Lá dentro eles entendem que talvez tenha sido um erro, mas eles tinham motivos que nós não conhecemos. E aí o Cruzeiro teve problemas no primeiro momento, não encontrou um substituto. Errou na escolha do Zé Ricardo, que tinha uma mentalidade diferente de futebol. O Cruzeiro viveu momentos tenebrosos no Campeonato Brasileiro, flertou com o rebaixamento, e aí conseguiu se acertar com o Daniel Seabra e o Paulo Autuori. E depois fez a escolha para a temporada de 2024, já no perfil de Pepa, Pesolano, que foi o Larcamon. Então houve um acerto, pelo menos na escolha do perfil. Cara, assim, eu vou falar por mim. Eu sou totalmente contra trocas constantes de técnico e eu não estou aqui para derrubar e nem para contratar treinador. Eu faço minhas análises e tomo muito cuidado para não misturar o lado pessoal do profissional, do treinador com o lado profissional. Tento entender essa parte de relação técnico-gestão, técnico-torcida, isso é muito importante, técnico-elenco. Às vezes o técnico tem um problema com o elenco, que as informações vão chegando e que a situação vai ficando insustentável dentro de um clube, né? Eu sei que muita gente vai mais para esse lado passional, inclusive na imprensa, e hoje a imprensa ela vai além do jornalista, né? Muita gente diz que o youtuber hoje é imprensa, o blogueiro hoje é imprensa, até porque eles participam de entrevistas, de coletivas, e isso, de certa forma, acaba sendo perigoso, né? Porque eu tento tirar a paixão. Eu sou o máximo profissional possível. Estudo, me preparo muito para isso. Mas muita gente é passional. É torcedor, tá ali com a camisa, o boné do clube, comentando um jogo, fazendo perguntas. Às vezes as pessoas confundem esses que vão lá pedir cabeça de treinador com quem se limita a fazer uma análise técnica, tática, que eu procuro fazer. Mas é isso, eu não estou aqui para derrubar técnico, eu estou para fazer críticas construtivas, e eu busco sempre fazê-las, as construtivas. Eu não só critico, eu tento trazer soluções nos meus comentários, apresentar soluções, sugestões e fazer os elogios. Eu acho que esse é o nosso papel, e o papel do comentarista é esse, dar opinião. Goste o torcedor, goste o profissional, o treinador, o
dirigente ou não. Esse é o nosso papel. Bora para mais uma perguntinha por aqui do Devor _Ever _Play. Alô, Devor. Acho que é Devor ou Devor. Tudo bem? Obrigado pela pergunta. Panzi, fale sobre o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. Vamos começar pela Sul-Americana? Vamos lá? Teve algum grupo da morte aqui na Sul-Americana? Não vou chamar de grupo da morte não, mas tem um grupo que é enjoado, viu? Esse grupo F. Corinthians, Argentino Júnior, o Racing, que é o genérico, né? É o do Uruguai, é o da Shopee, não é o Racing da Argentina, e Nacional do Paraguai. Enjoado esse grupo. Tem mais grupos enjoados aqui. O do Racing da Argentina, por exemplo, o grupo H, eu acho que vai ter uma briga ferrenha pelo primeiro lugar. Lembrando que a Sul-Americana classifica o primeiro, o segundo de cada grupo vai para a repescagem contra equipes que saem da Libertadores. Esse grupo H tem uma briga ferrenha entre Racing da Argentina e Red Bull Bragantino. Os outros, Coquimbo Unido e o Sportivo Luquenho, não acredito que vão passar. Então Racing e Red Bull Bragantino, grande briga. Grupo D de difícil. Boca Juniors, Fortaleza, Nacional Potosí, pode ser a baba que for o Potosí, mas é altitude para cima de 4.000 metros. Dose jogar lá em cima, tá? E o Trinidense. Então, uma briga pesada, principalmente entre Boca e Fortaleza. Os outros grupos, acho que tem favoritos. Vamos ao grupo B, de bola, o que interessa é o grupo do Cruzeiro. Tem União La Calera, do Chile, a Católica, de Quito, e o Alianza, que também é o Alianza da Shopee, é o genérico. Olha só, para mim o adversário do Cruzeiro mais difícil é o primeiro adversário, é a Católica de Quito, tem uma certa altitude ali, menos de 3.000, 2.800, se eu não estiver enganado, mas nos outros jogos, União La Calera, que tem um estádio com gramado sintético, mas não vai jogar lá, né? Vai jogar no Sausalito, estádio tradicionalíssimo, onde a seleção brasileira de 62 fez toda a sua preparação para a Copa do Mundo daquela ocasião. O Brasil foi campeão mundial, jogou a primeira fase no Sausalito, que eu tive o prazer de conhecer antes da reforma. Vocês vão ver no jogo Cruzeiro contra o União La Calera que o estádio tá lindo, novinho, mas eu estive lá em 2012, antes da reforma, e é um estádio histórico para o futebol brasileiro. Eu tive o prazer de conhecê-lo original. Então, o Cruzeiro não vai sofrer com gramado sintético, porque no Sausalito é gramado natural. Contra o Alianza, acho que o Cruzeiro vai nadar de braçadas, e contra a Católica talvez tenha essa dificuldade de jogar em Quito, um jogo fora de casa, um jogo de estreia entre duas partidas da final do Campeonato Mineiro contra o Galo. Mas apostaria todas as minhas fichas na classificação do Cruzeiro neste grupo B para a próxima fase. Acho que ficou de ótimo tamanho o grupo B para o Cruzeiro na Sul-Americana. Bora para a Libertadores. Carol, faz um negócio legal aí, um efeito. Bora para a Libertadores. Não acho também que tenha grupo da morte na Libertadores. O grupo A do Fluminense ficou muito bom. O Colo-Colo já foi uma equipe mais forte, hoje não é tanto. O Alianza Lima é um time que tem muita dificuldade de ganhar em casa, né? Foi do grupo do Atlético, se eu não estiver enganado, na última Libertadores. E o Cerro Porteño também não assusta tanto. O grupo do São Paulo, o grupo B, é forte. Tem o São Paulo e o Tajeres, para mim, os favoritos a passarem nesse grupo. O Tajeres faz um grande campeonato argentino. Assisti um jogo do Tajeres contra o River e gostei muito da equipe. Tem o Barcelona do Equador, que é sempre um time muito forte fisicamente e que não vende fácil os seus jogos. E o Cobressal, que acho que esse time aí não passa. Talvez seja o mais fácil desse grupo B. Grupo C tem Grêmio e Estudiantes, tem a altitude do Strongest na Bolívia. O Atipato do Chile também não vejo fazer tanta frente a Grêmio e Estudiantes e o próprio Strongest. Grupo D com LDU Quito, Júnior Barranquilla, Universitário e Botafogo. Ficou bom para o Botafogo, que era um pote 4, né? E na prática ele acaba sendo cabeça de chave, o time mais forte desse grupo D. Fogo! É o Botafogo! Fogo! D, grupo E com Flamengo, Bolívar, tem altitude, mas o Flamengo é muito forte. Milionários, que foi do grupo, aliás, que o Atlético jogou a pré-Libertadores contra ele, e o Palestino. Flamengo vai nadar de braçada nesse grupo E. Grupo F com Palmeiras, Del Valle, São Lourenço e Liverpool, que é o genérico, é da Shopee, o Liverpool do Uruguai.
Palmeiras, Independente Del Valle e São Lourenço. Palmeiras provavelmente será o primeiro e fica uma briga forte entre Independente Del Valle e São Lourenço. Eu apostaria no Del Valle, um time que tem crescido muito nos últimos anos. Grupo G com Peñarol, Galo, Rosário Central e Caracas. O Galo é o melhor do grupo. Vamos ver como é que vai ser o Galo com o próximo treinador, porque o Galo do Filipão teria muita dificuldade nesse grupo. Mas se o Atlético melhorar o desempenho, certamente é o cabeça de chave na prática ali, né, desse grupo. Peñarol já não assusta tanto, apesar de fazer um grande campeonato uruguaio, 7 vitórias seguidas, até o momento que eu tô gravando esse diz aí. Rosário Central tem toda uma aura, né, nesse jogo. Todo mundo se lembrou da decisão da Conmebol de 95, em que o Atlético tomou uma remontada histórica. É sempre muito difícil jogar lá em Rosário. E o Caracas, o que assusta mais é o deslocamento, né? A viagem não deve assustar tanto o Atlético, o time da Venezuela. E o Grupo H com River Plate, Libertad, Deportivo Táchira e Nacional. O River Plate deve nadar de braçada nesse grupo. Libertad sempre um time chato com boas defesas. Sem Grupo da Morte na Copa Libertadores. Acho que ficou de bom tamanho para os times daqui de Belo Horizonte. Tanto o Cruzeiro na Sula quanto o Galo na Liberta. Gente, valeu, mais um diz aí. Entregue. Atrasado, mas entregue. A culpa sempre de Lucas Von, o nosso produtor, que um dia vai participar aqui comigo. Ele é enrolado. Obrigado pelas perguntas. Lembrando, apareceu a caixinha lá no Instagram, @itatiaia_esporte, @itatiaia_oficial. Por favor, deixe sua pergunta e eu volto aqui no @itatiaia_esporte no YouTube para responder. Aliás, deixe seu like, deixe seu comentário, eu leio todos. E inscreva-se no canal da Itatiaia. Valeu!